Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane e vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou uma mulher de cabelos e olhos escuros e hoje estou vestindo uma blusa vermelha e uma calça jeans. Estou gravando essa aula para vocês aqui em um dos estúdios da Multirio, um ambiente com vários objetos de decoração, itens coloridos, e a nossa aula de hoje é de história. E nós vamos falar sobre as relações que podemos constituir ao longo das nossas vidas. E eu vou colocar o nome da nossa aula na tela para vocês. Nossas relações. Nós estamos geralmente rodeados de várias pessoas, não é mesmo? E com isso, nós construímos relações, seja na nossa família, na nossa escola, na nossa vizinhança, comunidade. Nós estamos sempre nos relacionando com o outro. Eu sei que tem gente que mora sozinha, mas ainda assim, em algum momento, ela precisa se relacionar com alguém, seja indo ao mercado, à padaria ou até mesmo no trabalho. Bom, e quando nós pensamos nessas relações, nós vamos pensar nos grupos que nós geralmente convivemos, né? Que nós geralmente estamos inseridos. Eu vou começar a falar sobre um grupo que é muito importante na nossa vida. E eu quero ver se vocês conseguem adivinhar. Geralmente, esse é o grupo que nós integramos no primeiro momento, no momento que nascemos. Já sabe de qual grupo eu estou falando? Se ainda não sabe, eu vou dar algumas dicas. Geralmente moramos na mesma casa, são aquelas pessoas que nos amam, que nós amamos. E aí? Já sabe de qual grupo eu estou falando? Isso mesmo, eu estou falando da família. E aí, como é a sua família? Quem faz parte da sua família? Sua família é grande, é pequena? Quem mora com você? Seu pai, sua mãe, seu tio? Você tem cachorrinho, um gato ou qualquer outro animal que você considera parte da sua família também? Você tem irmãos? Muitos irmãos? Ou não tem nenhum irmão? Eu tenho uma irmã, mas atualmente nós não moramos mais juntas. Na minha casa moramos eu, meu esposo e minha filha. Mas e aí? Como é a sua família? Quem mora na sua casa? E aí, sua família é grande ou pequena? Família é todo mundo que nos ama e nós amamos também. Aquelas pessoas que cuidam da gente, que quando estamos felizes elas também ficam, quando estamos tristinhos ou doentes, são elas que cuidam da gente. Bem, família é amor, não é mesmo? E aí, como é a sua relação com a sua família aí na sua casa? Eu aposto que deve estar falando que é uma relação de cuidado, de amor, pois toda criança merece e tem direito garantido por lei de estar em um lar e ser cuidado, ter muito amor, não é mesmo? Bem, mas nós circulamos em diversos grupos, como eu disse lá no início. Nós já conversamos sobre a nossa família, mas agora eu quero ver se vocês conseguem adivinhar sobre qual grupo eu vou falar. É um grupo que nós, aposto que você que está assistindo a aula, também está inserido. E eu também. Só que nós ocupamos lugares diferentes. Por exemplo, nós fazemos parte desse mesmo grupo, mas eu, como sou adulta e sou professora, e já dei a dica, vocês já sabem de qual grupo eu estou falando, não é mesmo? Eu estou falando da escola. A escola é o espaço que geralmente nós frequentamos de segunda a sexta-feira, não é mesmo? Um local que convivemos com diferentes pessoas, diferentes visões de mundo. E geralmente é o primeiro lugar em que temos contato com outras pessoas, além da nossa família. Na escola, além de aprender o conteúdo, matemática, português, nós aprendemos sobre muitas outras coisas. Sobre compartilhar, sobre respeito, respeitar ao próximo, seu colega, o professor. E a escola é formada por várias pessoas, não é mesmo? Os alunos, os professores, diretores, coordenadores, as merendeiras.
As pessoas que auxiliam na limpeza, tem muita gente envolvida para que a escola aconteça. E cada um tem um papel fundamental para que a escola seja como ela é, um espaço de aprendizagem constante. Eu trouxe um slide com 4 fotos, vejam. Aqui estão algumas fachadas de escolas que fazem parte do município do Rio, vejam. Alguma dessas escolas se parece com a sua escola? Ou então você estuda em alguma dessas? Bom, as escolas, geralmente, a fachada são bem parecidas. Uma coisa que nós vemos geralmente nas escolas de longe é esse lápis grandão escrito Rio. E aí a gente identifica que ali é uma escola, não é mesmo? No espaço da escola, nós construímos relações. Mas essas relações são as mesmas que construímos na nossa família? Não, né? São relações diferentes. A relação que você tem com o seu professor ou professora não é a mesma que você tem com as pessoas da sua família. Assim como as relações que você tem com os seus colegas da escola não é também a mesma que você tem dentro da sua casa com a sua família. Mas precisamos pensar que todos esses espaços são importantes na construção de quem nós somos. Bem, e falando em escola, eu trouxe um poema muito legal, que me ajuda a pensar sobre o que é escola. E escola não é só aquele prédio, né, de concreto. Escola é muito mais do que isso. Bem, eu vou colocar agora esse poema para a gente ler. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade. É criar ambiente de camaradagem. É conviver, é se amarrar nela. Esse é um poema de Paulo Freire. Com esse poema, podemos pensar nas relações que também construímos dentro das escolas. E essas relações geralmente são bem agradáveis. Alguns amigos nós conhecemos lá na escola, quando somos bem pequenininhos e levamos essa amizade para a vida inteira, não é mesmo? Agora, eu vou falar sobre outro grupo que geralmente fazemos parte e faz parte da nossa construção também. Vou dar algumas dicas e eu quero ver se você consegue adivinhar. Esse grupo é bem vasto. Na verdade, nós transitamos por ele o tempo inteiro. Pode ser a vila que você mora, o condomínio que você mora, o clubinho de futebol que você frequenta, ou então a academia que você faz natação. Bom, esse espaço é bem amplo e nós chamamos esse grupo de comunidade. E quando eu falo de comunidade, eu estou falando nesses diversos espaços que nós frequentamos, como eu disse. O campo de futebol que você frequenta, a sua vila. Esses espaços são importantes e nós transitamos por diversos, não é mesmo? Mas quando a gente pensa em viver em comunidade, a gente precisa pensar em viver de uma forma saudável, de uma forma respeitosa. Inclusive, eu trouxe um conto africano para conhecermos e pensar um pouquinho sobre como é conviver, como deveria ser conviver em comunidade. Eu vou ler para vocês. O nome desse conto é Ubuntu. Ubuntu é uma palavra de origem africana. A África é um continente enorme. Lá existem diversos países, povos, línguas, desertos, florestas, savanas, grandes cidades. Essa história que vou contar é antiga. Ela conta que um explorador, um cientista, visitou um povoado no sul da África. E para conhecê-los, fazer amizade com as pessoas daquele local, ele resolveu fazer uma brincadeira com as crianças. Ele colocou um cesto cheio de doces
perto de uma aloe. Eu vou colocar a imagem de uma árvore aloe para vocês verem. Vejam só, é uma árvore enorme, bem alta. E aí ele disse: o primeiro que chegar à árvore ficará com um cesto de doces. Vou contar até 3. 1, 2, 3 e já! Ele acreditava que as crianças sairiam correndo para chegar primeiro e ficar com o cesto. Qual a criança que não gosta de doces, não é mesmo? E você? O que você faria? Será que você sairia correndo para pegar esse cesto de doces? Bom, vamos ver o que essas crianças fizeram. Mas algo que ele não esperava aconteceu. Todas as crianças deram as mãos e caminharam juntas em direção ao cesto. Ao chegarem ao mesmo tempo, todas as crianças puderam comer os doces. Sentaram-se em uma grande roda e dividiram os doces. O explorador não conseguiu entender e perguntou: por que vocês fizeram isso? Se alguém podia ficar com todo o cesto de doce. E aí, uma das crianças respondeu: Ubuntu. Como um só de nós poderia ficar feliz, enquanto os outros ficariam tristes? O homem ficou impressionado pela resposta do menino e aprendeu que Ubuntu é uma antiga palavra africana, uma filosofia que consiste em acreditar que quando fazemos alguma coisa juntos, conseguimos a felicidade de todos. Bom, com esse conto, nós podemos pensar em como deveria ser viver em comunidade, não é mesmo? Em como nós podemos nos relacionar com as outras pessoas. Inclusive, eu trouxe uma imagem, vou colocar aqui na tela para vocês. Pensando na filosofia Ubuntu, estamos pensando no senso de coletividade. Pensar na comunidade. Ubuntu significa basicamente eu sou porque você é ou eu sou porque nós somos. Isso nos ajuda a pensar em como a humanidade precisa um do outro para o seu bem-estar físico e mental. Dessa forma, nós começamos também a pensar na nossa responsabilidade com a nossa comunidade, nos espaços que nós vivemos. Nós somos responsáveis pelo outro, pelo bem-estar do outro, assim como os outros também são responsáveis por nós. E dessa forma, eu tenho certeza que a relação, seja na família, na escola ou na comunidade como um todo, vai ser uma relação positiva, uma relação boa de respeito, de reciprocidade. Bem, a nossa aula agora já está quase chegando ao final. Mas antes, eu quero deixar um desafio para vocês. Vejam. Escreva, eu desenho uma folha, algumas pessoas que você se relaciona nos seguintes espaços: família, escola e comunidade. Você pode fazer um desenho grandão com muitas pessoas, se por exemplo a sua família for grande. Ou então pode desenhar uma família pequena, se a sua for pequena, a sua escola, os seus amigos. Aí fica a seu critério. Bem, agora eu preciso me despedir. Vou ficando por aqui, mas aguardo a companhia de vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo e tchau, tchau!